Paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que bom que está bem com você. Estamos aqui para dar continuidade, sequência ao nosso estudo, né? Carta aos Filipenses, bem? E hoje, título 2, do versículo 14 ao versículo. Enquanto você prepara o seu material, né? Vou fazer uma breve oração. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, te adorar, glorificar o teu nome. Deus, sei que tu és bom. Quero, papai querido, invocar o teu Espírito para que ele possa cooperar conosco, para que ele possa nos ajudar, para que ele possa nos conduzir, fazer com que nós assimilamos a tua verdade e praticamos a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, Espírito Santo. Amém. Versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmuração, nem contenda, para que sejais irrepreensível e sincero, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astro, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me e não ter corrido nem trabalhado em vão, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa folgo, isso com todos vós. E vós também, dai-vos e alegrai-vos comigo. Isso, bem? Capítulo 2, carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo tem uma preocupação, dar atenção, exortar a igreja de Filipe, que tem algumas condutas, vai fazer eles realmente uma igreja diferenciada, ou uns irmãos que vão continuar sendo diferenciados no meio dessa geração corrompida. E o apóstolo Paulo aqui, ele vai estar continuando, chamando a atenção, né, dos filipenses, para que eles possam professar a sua fé, tá? Por meio de uma disposição e de uma conduta adequada. E para que o filipense possa conseguir, Paulo vai trazer algumas orientações fundamentais para eles, tá? Então, para que eles possam professar a sua fé, tá? Paulo vai dizer que ela é possível professar essa fé por meio de uma obediência alegre, né, às ordens de Deus, às orientações divinas. No versículo 14, ele vai dizer: fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda. Você vê que o apóstolo Paulo, ele diz todas as coisas, todas, não é alguma, né? É fazer toda, é para fazer. Paulo não está orientando aqui a Filipenses a buscar defeito naquilo que eles vão fazer, buscar julgar as coisas, não, é fazer todas as coisas que vier na sua mão. O salmista sábio Salomão, ele diz que, né, que deve fazer, né, com todas as suas forças aquilo que chegar às tuas. Amém? Paulo está dizendo, né, aos filipenses: faça, todas essas coisas sem murmuração, sem contenda, ou seja, sem briga, sem desavença. Tá? Presta bem atenção, nós temos que entender que as ordens de Deus, elas são dadas para ser obedecidas. As ordens de Deus, elas não são dadas para que nós discutimos elas. Não, não. É para ser obedecida. Esse tipo de comportamento, né, que o apóstolo Paulo está dizendo, né,
que é necessário, é fundamental, tá? Com certeza é um enfeite, né, na profissão da fé, tá? E ela vai revelar que nós servimos a Deus, né, servimos a Jesus por meio da igreja, tá? De Deus, onde, né, o meu trabalho, o meu serviço, segundo a vontade de Deus, é a manifestação da minha liberdade conquistada por Deus, né? E onde o meu trabalho, né, no Senhor é a minha recompensa, porque a Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. Aleluia. Paulo está dizendo aos irmãos, né, de Filipenses, né, para que eles possam professar a sua fé, né, fazendo todas as coisas por meio de muita paz, né, e que eles tenham um amor mútuo. Faça todas as coisas sem murmuração, sem contenda, ou seja, sem reclamar, tá? Sem se queixar, tá? Sem brigar, sem haver desavença entre vocês, tá? Na realidade, o apóstolo Paulo está dizendo, né, que a luz da verdade é a luz do cristianismo, né? E que muitas das vezes essa luz, né, se perde no calor das discussões, no calor das brigas, das murmurações, né? Em fato de nós reclamarmos, né, essa luz vai sendo dissipada, vai diminuindo. O apóstolo Paulo está orientando aqui os filipenses, né, a professar a sua fé, fazendo todas as coisas por meio de atitudes irrepreensíveis. Tá? O versículo 15 vai dizer isso. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Querido, nós deveríamos nos esforçar, não somente para sermos sinceros, mas também irrepreensível. Não somente em não causar danos, tá? E nem ao menos causar suspeita de alguma ofensa sobre nós. Temos uma vida elevada, tá? Irrepreensíveis e sinceros. Irrepreensível é diante dos homens, e sincero ou verdadeiro, né, é diante de Deus. Queridos, os filhos de Deus, tá? Eles tornam-se irrepreensíveis e sinceros aqueles que têm relacionamento e são favorecidos com tal privilégio de serem chamados filhos de Deus. Tá? É o que crê, né? Tá? É todo aquele que crê e recebe, né? Tá? Lhe é dado um poder para ser chamado de filho de Deus. Os filhos de Deus deveriam ser diferentes dos filhos de homem. Tá? A Bíblia vai dizer ainda no versículo 15 que os filhos de Deus têm que ser inculpáveis. Presta bem atenção. Na mitologia grega, havia uma divindade chamada Momos, tá? Que ela é mencionada por um escritor grego chamado Hesíodo e Luciano, tá? Isso em torno de 750 anos de Cristo. E essa divindade grega, tá? Ela não fazia nada, tá? Ela era chamada e quando alguém queria saber o posicionamento dela, ela só criticava, ela só encontrava defeito em tudo e em todos. Tá? Assim, todo os críticos, toda pessoa crítica, ele é um censurador.
tá? E o censurador era chamado de Momos, tá? O Deus da crítica, um Deus que não acha nada de bom na vida do outro. Tá? E o sentido da expressão, né, é inculpável, quer dizer, ande tão prudentemente, tão certinho, tá? Para que nem mesmo Momos tenha motivo para criticar vocês, né? Que o censurador, que era Momos, não encontre falta em vocês, filipenses. Então nós temos que andarmos, sermos irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. A nossa vida, tá? Ao ser analisada, tá? O Momos, o censurador, não venha encontrar nada. Nada. A verdade é, nós deveríamos nos esforçar cada vez mais. Não somente para chegar ao céu, mas chegar no céu sem mancha. Tá? E tendo testemunho igual de Demétrio, como diz, né, no capítulo João, terceira epístola de João, tá? No versículo 12. Tá? Demétrio tinha um bom testemunho, tá? Testemunha até da própria verdade. Olha o que diz o versículo. Olha que João escreve a respeito de Demétrio. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tá? Agora veja bem, Demétrio está vivendo numa sociedade, tá? Entre os pagãos, entre aqueles que estão do lado de fora. Esse testemunho que eles devem ver na nossa vida. Observe, querido, tá? E onde não existe um cristianismo autêntico, verdadeiro, onde não existe um cristão que vive o cristianismo, pouco pode te esperar, a não ser a desonestidade, a perversão. Tá? Quanto mais desonesto, quanto mais perverso são as pessoas, no meio onde nós vivemos, tá? E quanto mais hábeis para criticar, tá? Tanto mais cuidadosos deveríamos ser para manter, a nossa vida irrepreensível e sincera, inculpável. Veja bem, no capítulo 13 de Gênesis, no versículo 7, tá? A Bíblia vai dizer que houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E não deveria haver essa contenda. Por que não poderia ter essa contenda? Por quê? Porque eles eram, o povo de Deus que estava contendendo no meio de quê? Porque o versículo vai dizer que houve contenda, versículo 7 do capítulo 13, que houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam na terra. Ou seja, havia dois povos pagãos, dois povos ímpios, vendo dois crentes brigando. O apóstolo Paulo está dizendo para os filipenses, está dizendo para nós, tá? Olha, se vocês contender, vocês não vão resplandecer como um astro de luz, um astro no mundo, tá? Cristo é a luz do mundo. E um cristão genuíno, um cristão que obedece à palavra de Deus, também ele é a luz do mundo, uma vez que Cristo está em nós. Tá? Olha, quando Deus levanta alguém em algum lugar, Deus está instituindo naquele lugar uma luz, tá? Querido, nós podemos ler a expressão de uma forma, ela é imperativa, entre a qual resplandecei o astro, meio dessa sociedade corrupta, tá? É ali que nós temos que resplandecer como, tá? É isso que Paulo está chamando a atenção
aos filipenses. E é tão necessário no dia de hoje. Olha o que diz Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Nós, cristãos, devemos nos esforçar para sermos aprovados por Deus e também por meio deles, né? Por meio de cada um de nós, eles glorifiquem Deus. Olha, nós devemos brilhar. E para brilhar, nós devemos ser sinceros. No versículo 16, quando Paulo escreve aqui aos Filipenses, ele diz assim, olha, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão. Então, para eles brilhar, eles têm que fazer algumas coisas. Okay? O Evangelho é chamado de a palavra da vida. Porque o Evangelho, ele revela e gera em nós a vida eterna, por meio de Jesus Cristo. A vida e a incorrupção foram trazidos à luz do Evangelho. Se você vê ali, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, você vai ver que Paulo escreve para Timóteo, o que é manifesto agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, trouxe à luz a vida, a luz, a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então, o Evangelho, a palavra de Deus, ela gera vida e incorrupção. O nosso dever não é só reter a palavra, essa palavra de vida, mas entregar a palavra de vida. É compartilhar a palavra de vida. Não é somente reter ou somente preservar para o nosso próprio benefício. Não. Mas é compartilhar para o benefício dos outros. Cada um de nós temos que compartilhar. É isso que Paulo está ensinando. Reter. Quando ele está dizendo que você retém a palavra, você é o castiçal, como um castiçal, aonde vai as velas, né? Aí aonde você chega esse castiçal, com essas velas, com essas lâmpadas toda acesa, ou seja, como um corpo luminoso, do céu, irradia a sua influência para toda parte. Nós somos chamados para influenciar, isso que Paulo está dizendo. Você é a luz do mundo. Essa seria a alegria que Paulo tinha. Para que ao dia de Cristo possa gloriar-me. Não somente gloriar-me da sua constância e firmeza, mas da sua utilidade. Veja bem, eu possa me gloriar no dia em que, ele está dizendo justamente isso, sabe? Eu possa me gloriar-me de ti, quando? Dia que for levado para tentarmos, aquele momento em que seremos julgados nossas almas. E ali eu possa gloriar-me por aquilo que eu investi em vocês, filipenses. No tribunal de Cristo, onde será julgado todas as obras que fizemos. E ali, Paulo, ele vai olhar e dizer assim, pois Paulo, ele vai gloriar por não ter corrido e nem trabalhado em vão. Ele vai ficar feliz porque o trabalho dele não foi em vão. Observe o seguinte, querido. A obra do ministério requer que nós empregamos todos os nossos esforços. E tudo que está em nós é muito pouco para ser investido. Por isso,
temos que aproveitar, correr, trabalhar, nos dispor. Isso tudo denota paixão e força, e um prosseguir contínuo. Trabalhar, esse trabalhar, ele requer constância e uma dedicação rigorosa, senão a gente não faz, senão a gente desiste. Tá? Observe, tá? É uma grande alegria para um ministro, para um crente, quando percebe que não correram nem trabalharam em vão, né? Quando a gente olha para aquelas vidas e diz, valeu a pena, Jesus. Eles entenderam, foram livres, estão mudados, transformados, são nova criatura. Tá? E agora também estão fazendo a mesma coisa. Meu querido, e Paulo, né, vai dizer que ele é a nossa esperança. Eles são a nossa esperança. Ou Timóteo vai dizer que ele é a nossa coroa de glória. Ou melhor, Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, mas também diz em Timóteo, ok? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 19 e 20, para a qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa da glória? Porventura não sois vós também diante da nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Tá? Vós sois, meus irmãos, vós sois. Nós estamos investindo em você, ensinando você, e você vai estar ensinando alguém, e esse alguém que você está ensinando, segundo a palavra de Deus, tá? Ele vai ser, né? É exatamente o resultado do seu trabalho, dizendo que você não correu em vão, que você não trabalhou em vão. O apóstolo Paulo não somente correu, trabalhou pelos filipenses com satisfação, mas no versículo 17, vai revelar que ele está pronto a ser entregue como sacrifício, tá? Por causa deles. Tá? E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com você. Você sabe que é ser oferecido por libação sobre o sacrifício? Libação é uma palavra que é resultado de um sacrifício líquido. Paulo está dizendo, eles vão cortar a minha cabeça. Meu sangue vai esvair, mas valeu a pena. Valeu a pena. Tá? Eu faria de novo. Eu estou disposto a sofrer por causa de você. Tá? Paulo se considerava feliz, querido. Tá? E ele promovia a honra de Cristo, a edificação da igreja, o bem-estar da alma desses homens, tá? Dos filipenses. Não somente correndo risco, mas mesmo estando disposto a se sacrificar a sua vida por eles, se sacrificar por eles. Paulo estava pronto para ter um sacrifício no altar de Deus, para servir a fé daqueles que são escolhidos por Deus, os eleitos. Você foi achado. Temos que estar disposto a sofrer pelo em nome de Jesus. Olha, Paulo achava que valia a pena derramar o seu sangue pelo trabalho da igreja. Será que nós não deveríamos também estar dispostos a sofrer um pouco pela obra do ministério? Será que não vale a pena, né, nos desprender o nosso esforço naquilo que Paulo estava disposto a entregar a sua própria vida? Ainda que ou seja oferecido ou derramado como o vinho da libação. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Agora já está, quando Paulo escreve essa epístola de 2 Timóteo, já está dizendo,
eu já estou sendo oferecido. Olha, e ele podia, nessa situação, estar regozijando, tá? Em selar a sua doutrina, o seu ensino, com o seu próprio sangue. Olha no versículo 18, aqui no livro de Filipenses, no capítulo 2. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo. Por isso mesmo, eu estou sendo oferecido a libação. Já estou sendo ofertado. E estou fazendo isso por você. E a vontade de Deus, tá? E os cristãos genuínos se alegrem, se regozijem muito, tá? E aqueles que estão felizes no seu ministério têm muito motivo para se alegrar e se regozijar com eles. O ministro ama o povo e está disposto a se consumir e ser consumido para o bem-estar deste povo. O povo tem motivo para amar o seu líder, o seu ministro, o seu pastor e regozijar-se com ele e alegrar-se com ele em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus? Você pode dar glória a Deus? E eu quero, querido, da mesma forma, olha, provocar, professar tua fé, fazendo todas as coisas sem murmuração, sem contenda, tá? Para que sejais irrepreensível e sincero. Quando a gente não murmura, não briga e fazemos todas as coisas, estamos reconhecidos como pessoas irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio dessa geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como ar. Bem, em nome de Deus, amados, esta palavra, ela possa, papai querido, a Deus, produzir, ó Deus, o coração desse ouvir 30 por 30 por 100 por 1. Que haja, papai querido, ó Deus, uma mudança. Que haja, papai querido, um comprometimento, um envolvimento, um desprendimento para a glória do teu nome. E nós podemos dizer amém. Em nome de Jesus. Pela paz do Senhor, até o próximo. Em nome de Jesus. Deus os abençoe. Em Cristo Jesus. Amém.